Olá pessoal, tudo bem? Vim hoje para trazer atualizações sobre o Decreto 12.688, o famoso Decreto dos Plásticos. Eu já tenho um vídeo aqui no canal contando tudo sobre o decreto, lá no lançamento dele em outubro de 2025. Mas ao longo desse período nós tivemos algumas atualizações e por isso que eu decidi gravar esse novo vídeo contando um pouquinho dessa trajetória desde outubro de 2025 e as atualizações que tivemos. Mas antes de começar, para quem não teve tempo de assistir o último vídeo, eu vou fazer um resuminho bem resumido aqui sobre o histórico desse decreto. Então, lá em 2010, nós tivemos o lançamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei que estabeleceu qualitativamente os termos linkados à gestão de resíduos e trouxe que haveriam decretos posteriores trazendo quantitativamente metas para o cumprimento dessa política. Então, em 2010, tivemos todo o estabelecimento dos termos qualitativos que vão ser destrinchados ao longo de outros decretos. 13 anos depois, em 2023, nós tivemos o lançamento do Decreto 11.413, o decreto que estabelece os mecanismos de comprovação de logística reversa. O que isso significa? Esse decreto ele trouxe para a gente como estruturar a logística reversa e ter um método de comprovação dessa logística reversa. Isso foi estabelecido através de 3 tipos diferentes de créditos que eu descrevo bem em detalhes no outro vídeo aqui do canal. Depois disso, em 2025, a gente teve o lançamento do Decreto 12.688, referente aos materiais plásticos. Então, já havia um decreto do vidro e, posteriormente, agora em 2025, o Decreto dos Plásticos. O Decreto do Plástico, ele traz a meta quantitativa para essa logística reversa e, além disso, ele traz uma meta extra, que é a meta de uso de conteúdo reciclado. Então, ele é um decreto que traz 2 frentes diferentes e a gente vai explorar isso em mais detalhes mais para frente. Então, todo o timeline do decreto, ele se concretiza a partir de 2010 e tem a sua validação inicial em outubro de 2025. Qual que é a data de início de validade desse decreto? O decreto ele passa a ser vigente a partir de janeiro de 2026 para grandes empresas, ou seja, empresas com faturamento acima de 300 milhões de reais, e a partir de julho de 2026 para empresas com faturamento abaixo de 300 milhões de reais. Então, ele se divide entre janeiro de 2026 e julho de 2026. Mas, de qualquer forma, a partir desse ano 2026, as empresas já têm obrigação de cumprimento dessas metas. E quem que tem obrigação de cumprir com esse decreto? O decreto ele traz a responsabilidade compartilhada. O que isso significa? Todos os elos da cadeia têm uma responsabilidade dentro do cumprimento dessa meta. Não é todo mundo que precisa comprovar numericamente a meta, mas todos têm que ter uma cadeia estruturada para que aquele que vai comprovar a meta tenha a possibilidade de comprovar essa meta. O que isso significa? Basicamente, o decreto ele abrange fabricantes de embalagens, fabricantes de produtos acondicionados em embalagens plásticas, distribuidores, comerciantes, importadores e também os consumidores. Nós, como consumidores, também temos obrigação dentro do decreto. Cada um desses elos tem uma obrigação correspondente. Por exemplo, os fabricantes de embalagem têm a obrigação de garantir acesso ao PCR com rastreabilidade. Então, caso um cliente solicite uma embalagem com conteúdo reciclado, o fabricante de embalagem precisa garantir que ele tem aquele conteúdo reciclado e que esse conteúdo reciclado tem uma rastreabilidade por trás dele. Além disso, garantir comunicação e educação ambiental, que também são outras metas do decreto. O distribuidor, da mesma forma que o fabricante de embalagem, ele tem que garantir que o cliente dele tenha acesso a esse conteúdo reciclado quando ele desejar. Além disso, ele tem que comunicar também sobre essas metas e saber comunicar ambientalmente sobre o produto que ele está comercializando. Os importadores têm que garantir que aqueles produtos que eles importam venham em embalagens com conteúdo reciclado também. Então, cada um tem uma parcela de necessidade de cumprimento dentro desse decreto. Quem é responsável por comprovar numericamente as metas? Aquele que vai colocar a embalagem pro consumidor final.
Então, a gente vai explorar isso um pouquinho mais em detalhe quando a gente falar das metas, mas basicamente aquele que vai colocar para o consumidor final, ele precisa sim declarar a sua meta ao MMA e declarar quantos por cento dessa meta ele está cumprindo. Quais são as metas associadas a esse decreto? O decreto, como eu falei, ele se divide em duas frentes. E isso é um pouquinho confuso, mas a gente vai explorar aqui com um pouco mais de detalhes. Então, ele traz a meta de logística reversa e a meta de conteúdo reciclado. A meta de conteúdo reciclado, ela tem início em 2026, janeiro para grandes empresas, julho para pequenas e médias empresas. A meta é em 2026, comprovação ao final do ano de uso de 22% de conteúdo reciclado em embalagens primárias, secundárias e terciárias. O que isso significa? Eu vou trazer dois exemplos bastante diferentes para a gente conversar. Quando a gente fala dessa meta de 22% de conteúdo reciclado, com crescimento progressivo ao longo dos anos, quem vai precisar comprovar esses 22% de conteúdo reciclado? Aquele que for colocar uma embalagem no mercado. Então vamos pegar, por exemplo, uma empresa que produz água, garrafas de água, garrafa PET de água. Essa empresa, ela utiliza majoritariamente filme stretch, filme shrink, garrafa, tampa e rótulo. São os 5 tipos de embalagens que ele majoritariamente utiliza. Dentro desse portfólio dele, ele precisa somar qual é o volume que ele consome desses produtos e dentro desse volume ele precisa ter 22% de conteúdo reciclado. Então ele vai somar tudo isso e vai falar, ok, 22% disso eu preciso ter conteúdo reciclado. Ele pode colocar 100% na garrafa PET, 0% no filme, ou 22% na garrafa PET, 22% no filme. Ele pode fazer a distribuição que ele quiser dentro dessa massa. É um balanço de massa dentro do seu equilíbrio de plásticos. Mas o decreto tem uma exclusão, que é o contato com o alimento. Então, no caso da garrafa PET, ele precisa utilizar conteúdo reciclado porque já tem aprovação da Anvisa. Aqueles materiais que não têm ainda aprovação da Anvisa, eles podem ser excluídos dessa conta. Então, vamos pegar, por exemplo, uma empresa de snacks, que produz aqueles snacks em saquinhos laminados. Essa empresa, ela utiliza também o stretch, ela utiliza o saquinho laminado e vamos supor que ela utilize um shrink também na sua produção. Ela utiliza apenas filmes. Como é que ela faz essa comprovação? Ela soma apenas aquilo que pode ter conteúdo reciclado. No caso do saquinho laminado, ele não tem aprovação da Anvisa para uso de conteúdo reciclado até o momento. Então, ele pode ser excluído dessa conta. Ele vai somar somente o filme stretch e o filme shrink que ele utiliza e no montante total ele precisa ter 22% de conteúdo reciclado. Ele pode usar 50% no stretch, 50% no shrink, 20% em um, 20% em outro. Ele pode escolher a forma que ele quer fazer, mas ele precisa ter essa distribuição do conteúdo reciclado. Então, o importante para a meta do conteúdo reciclado é, ela abrange embalagem primária, secundária, terciária e plásticos equiparáveis também. Então, a gente precisa lembrar dos equiparáveis. E você tira do seu cálculo aquilo que é embalagem para contato com alimento que não tem aprovação da Anvisa. Lembrando que no relatório final precisa descrever o porquê não tem autorização da Anvisa. Então, não é simplesmente falar, a minha embalagem não tem. Não, ela não tem porque na RDC-X ou na norma Y não tem essa aprovação para contato com alimento. Então, essa é a nossa meta de conteúdo reciclado. Toda embalagem precisa de conteúdo reciclado. Independente de ser B2C ou B2B, ela vai precisar ter o seu conteúdo reciclado. A única exclusão são as embalagens não aprovadas para contato com alimento. Vamos agora para a meta de logística reversa. A logística reversa, ela é um pouco diferente. A meta de logística reversa, ela vai ser para todos aqueles que colocam produtos no mercado B2C. Então, vamos pegar, por exemplo, uma indústria de transformação. Se essa indústria de transformação vende somente para o mercado B2B, ela não precisa fazer a logística reversa dos materiais, porque isso vai ser enquadrado dentro de outra normativa. Agora, se ela coloca algo diretamente para o B2C, aí sim ela precisa ter 32% de logística reversa daquele volume que ela coloca para o B2C. Importador, distribuidor, só vai precisar fazer a logística reversa daquilo que colocar pro B2C, assim como os transformadores também. Brand owners, tudo que for pro B2C, ele precisa ter 32% de logística reversa.
Então, são duas metas, dois conceitos diferentes. E as comprovações dessas metas, como que vão ser feitas? Também são dois conceitos diferentes. A meta de conteúdo reciclado, ela vai ser feita através de notas fiscais. O MMA ainda está com uma consulta pública aberta para definição da plataforma de rastreabilidade do conteúdo reciclado. Então, enquanto ainda não está definido, ficou-se estabelecido pelo comunicado lançado pelo CNIR que será através de relatórios independentes essa comprovação. A partir do momento que for definida a plataforma, aí sim a rastreabilidade vai ser feita por nota fiscal através dessa plataforma. Muito se fala sobre a Recircula Brasil, que é a plataforma da BDI com a Biplast, que pode ser a plataforma escolhida, mas ainda não está definido. Então, toda a rastreabilidade hoje vai ser feita por nota fiscal e declarado num relatório independente até a definição da plataforma. Já a logística reversa é um cenário diferente. A logística reversa, ela pode ser comprovada tanto no modelo individual quanto no modelo coletivo, através das chamadas entidades gestoras. As entidades gestoras são organizações que fazem a gestão dessa coleta e destinação dos resíduos. Então, quando você contrata uma entidade gestora, você paga a ela para fazer esse serviço de coleta, destinação e geração dos créditos, conforme estabelecido no Decreto 11.413. Então, a entidade gestora, ela fica responsável pela comprovação no modelo coletivo de logística reversa. Ou você pode fazer individualmente, você mesmo ter um sistema de coleta, de comprovação, de geração de crédito e emitir esse laudo para o MMA. Então, o relatório de logística reversa é emitido diretamente por você, caso você opte pelo modelo individual, ou via entidade gestora, caso você opte pela entidade gestora. Já a meta de conteúdo reciclado, via plataforma, quando definida, ou via relatório durante esse período de adaptação. Então, são dois relatórios diferentes a serem entregues para o MMA. Essas são as formas de comprovação das metas. Gente, de forma geral, as atualizações são muito mais nesse sentido. A gente ainda não tem a definição dessa plataforma de rastreabilidade do conteúdo reciclado, então até o momento está definido que vai ser através de relatórios. Ainda também está em consulta pública a questão do índice de reciclabilidade. A norma está em desenvolvimento e o índice de reciclabilidade passa a ser obrigatório a partir do lançamento da norma ABNT para a definição desse índice. E também a questão de rejeitos de cooperativa. Então, são as três consultas públicas que permanecem ainda abertas sem uma definição: plataforma de rastreabilidade, índice de reciclabilidade e rejeitos de cooperativa. Os rejeitos de cooperativa, como a gente sabe, ficou-se definido que são de responsabilidade compartilhada das empresas. Então, a partir de agora, tudo aquilo que sobra como um rejeito de cooperativa precisa de um destino pelas empresas responsáveis. Então, a gente tem ali um mecanismo diferente de destinação desses rejeitos que antes eram de responsabilidade das cooperativas. Então, gente, de forma geral, essas são as atualizações do decreto. Pós-lançamento, em outubro de 2025, nós tivemos 2 comunicados que estão disponíveis no CNIR e eu vou deixar aqui também o link deles. Esses 2 comunicados trouxeram algumas definições, como, por exemplo, a questão de embalagem para contato com alimento, que ainda existia muita dúvida, até mesmo essa definição do relatório de conteúdo reciclado. Mas são documentos que ainda deixam algumas questões em aberto, como a gente já conversou anteriormente e que eu trouxe também nesse vídeo. Qualquer dúvida, mandem perguntas, eu tô super à disposição para ajudar e juntos a gente vai tentando entender melhor as definições e próximos passos desse decreto.